E aí pessoal, beleza? Samuel Luna, engenheiro civil, projetista de instalações prediais. E aqui nesse vídeo a gente vai abordar a questão do lançamento de pontos de iluminação e pontos de força, né, de tomadas em um pequeno apartamento, tá? Então vamos direto ao assunto aqui, onde é que a gente consulta as regras, né, para lançamento dos pontos de iluminação e de tomadas. Na NBR 5410, né? Que é justamente a norma para instalações elétricas de baixa tensão. Então a gente vai dar uma olhada na NBR 5410 e aí nós temos aqui o item 95212, né? Onde ele diz o quê? Que como alternativa à norma NBR 5413, que era a norma de iluminação de interiores, né? Eu comentei em um outro vídeo aí que essa norma ela foi substituída, né, por uma mais recente, intitulada Iluminação de Ambientes de Trabalho. Tá? Mas aí a NBR 5410 por enquanto ainda menciona esse número aqui. Então na ausência dela a gente tem o quê? Essa famosa regra aqui de pontos de utilização para iluminação, né? Pontos de luz. Em cômodos ou dependências com área igual, né, a 6 metros quadrados ou menor que isso, apenas um ponto de luz de 100 VA. Né? Já em ambientes com área superior a 6 metros quadrados, a gente considera o quê? 100 VA para esses primeiros 6 metros quadrados e vai acrescentando 60 VA a cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Tá? Então o que é que ocorre? Vamos dar uma olhada aqui em um dos ambientes, vamos pegar a sala, né, e verificar aqui qual é a área da sala. Essa sala, a gente vê que ela tem mais de 6 metros quadrados, tá? Até porque em arquitetura teria que ser uma área maior que isso mesmo. Então eu espero que vocês consigam enxergar aqui, está dando 11,40, né? 11 metros e 40. Então o que é que a gente faz? A gente abrir a calculadora aqui, a gente subtrai 11,4 menos 6, né? A gente tira os 6 primeiros metros quadrados, porque a gente sabe que vai ser 100 VA daí. E o restante a gente divide por 4, tá? Então veja, deu 1,35, quer dizer que você tem uma vez só 4 metros quadrados inteiros, né? Então esse acréscimo, além dos 4 metros quadrados, ele é desprezado. Então o que é que isso significa? Que essa sala aqui ela vai precisar de 100 mais 60 VA. Né? 100 para os 6 primeiros e 60 para os demais 4 metros quadrados inteiros. Então seriam 160 VA. Na prática a gente não vai fazer isso, né? A gente vai colocar logo 200 VA, porque seriam 2 pontos de luz de 100 watts, 100 VA, né? 2 pontos de luz. Então vamos lançar aqui esses 2 pontos de luz de 100 VA. Primeiro eu vou lançar aqui uma diagonal até esse ponto. Depois eu vou lançar um ponto intermediário aqui, né? Lançar uma linha no ponto intermediário para eu poder dividir aqui em 2 áreas, tá? Distintas. Agora eu lanço 2 diagonais aqui. Uma aqui, outra aqui. Pronto, a gente tem essas 2 diagonais. São os 2 pontos centrais, o centro desse local e o centro desse local aqui da sala, né? Então agora é só a gente buscar a simbologia e lançar. Eu tenho aqui próximo um jogo de simbologia, de símbolos, né? Então eu vou lançar aqui o de iluminação, tá? Deixa-me copiar para lá. Pronto, está aqui um ponto de iluminação, um outro ponto de iluminação. Muito bem, então a sala vai ter essa carga de iluminação, né? Esses 2 pontos aqui. Observe que já está aqui com o número do circuito, né? Porque a gente adota o circuito número 1 aqui para iluminação, depois tomadas e assim por diante. Então vamos ver agora o quarto.
né? Eu vou fazer a área de uma forma diferente aqui, eu vou medir a largura e o comprimento e multiplicar aqui, tá? Então, 2,4 vezes 2,83. Então a gente tem 6,8 praticamente metros quadrados. Lembra lá da norma? 100 VA para os 6 metros quadrados que vierem primeiro, né? Aqui embaixo, na letra B. E os demais 60 apenas para 4 metros quadrados inteiros. Então aqui a gente vê que só vai ter um ponto de luz, tá? Um ponto de luz. Obviamente, em ambientes com menos de 10 metros quadrados, acaba que eles têm um ponto de luz no teto, né? Porque são os 6 primeiros metros e o restante é uma fração. Uma fração de 4. Então não vai chegar a 4 metros inteiros, né? Então vamos copiar aqui agora o ponto de luz para o quarto. Está lançado aqui. Aqui no quarto da suíte é a mesma coisa. A gente vê que a área é muito parecida, né? É capaz de ser a mesma área, tirando apenas essa entrada aqui, mas enfim. Não vai chegar a 10 metros quadrados. Então, trazendo para cá o outro ponto de iluminação. E assim por diante, tá, pessoal? Banheiro, logicamente, né? Banheiro... Esse banheiro até... Deixa eu ver a área dele aqui. Vou lançar aqui novamente. 1,60 por 1,78. Banheiro é nessa faixa de área, né? 2,8, 2,6, às vezes 2,4. Então, um ponto de luz aqui no teto dos banheiros. Vamos copiar aqui e trazer para cá. Lançando aqui a diagonal para achar o ponto central. O meu programa, tá, gente, ele faz esse lançamento, né, de uma forma, de algumas maneiras mais práticas, tá? É porque aqui no vídeo a gente acaba fazendo de uma forma mais didática, passo a passo, né, para quem está começando, para quem está vendo esse tema agora. E agora eu vou encontrar aqui o eixo desse outro banheiro, né, para fazer o lançamento. Veja que ele ficou um pouco aqui em cima do box, esse aqui acabou ficando também. Vamos fazer o seguinte, é melhor deslocar esse ponto para que ele não fique nessa região, né? Pronto, deixar ele um pouco mais para cá, assim. Transferir esse nome para cá. E aí a gente faz esse lançamento aqui também no outro banheiro, que é o banheiro suíte, tá? Então a gente faz o lançamento aqui da iluminação. A gente tem aqui uma pequena circulação, né? Eu não vou nem fazer o cálculo. Trazemos também um ponto de iluminação para cá, de 100 VA. E por fim a gente tem a cozinha com área, tá? Essa cozinha com área, no outro vídeo, a gente também viu que ela tem menos de 10 metros quadrados, né? Veja, 4 metros quadrados é menor até do que 6. Então aqui importa que a gente pode lançar apenas um ponto de iluminação aqui no teto. Mas muitas vezes pode ser prático você lançar 2 pontos, né? Fica um aqui na região da cozinha e um na região da área. Então a gente vai lançar aqui a iluminação da cozinha, tá? Vamos pegar aqui a diagonal e vamos lançar aqui as outras diagonais para poder achar os 2 pontos centrais. Ok, a gente apaga e a gente joga essa iluminação para lá. Apenas eu vou manter o outro ponto com 60 para poder diminuir, né? É mais uma questão de dimensionamento do circuito mesmo. É um ambiente tão pequeno, né? Deixa eu ver se eu mudo aqui a potência dessa luminária. 60 VA, 60 watts. Ponto de luz no teto, 60.
Ele mudou, mas ele atribuiu ao símbolo, mas aí eu venho aqui e mudo manualmente o texto, tá? Muito bem. Ok, então com isso a gente lançou aqui a iluminação do nosso apartamento, tá? E agora as tomadas. O que é que a gente faz com as tomadas? No caso das tomadas, logo em seguida aqui na norma, né, na NBR 5410, a gente tem esse item aqui, tá? Então ele vai logo, assim, inicialmente dizendo que nos banheiros, né, tem que ter um ponto de tomada próximo ao lavatório, né? Nas copas, um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro. E nos demais ambientes, nos ambientes de salas, dormitórios, né, seria um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. Então veja que no caso da iluminação, ele pede para desprezar a fração, não é menor do que 4 metros quadrados. Teria que ser 4 metros quadrados inteiros. E a gente vê que a iluminação é pela área. A tomada é feita pelo perímetro, né? E ele sempre usa aqui 3,5 metros ou fração de perímetro, 5 metros ou fração de perímetro. Então a gente tem que ter um cuidado aqui, porque nesse caso a fração de perímetro ela é importante, tá? Passou de 3,5, quando você contar o perímetro, para esses ambientes como cozinha, copas e área de serviço, passou de 3,5 você tem que acrescentar outra tomada. E aqui no caso de salas e dormitórios, passou de 5 metros, você também acrescenta uma outra tomada, tá? Então vamos dar uma olhada lá na questão da sala e dos dormitórios, né, que é a cada 5 metros ou, de perímetro, ou então fração, tá? Sala e dormitórios. O que é que a gente tem aqui? Pelo layout tem aqui a região da televisão e aqui a região do sofá, tá? Então a gente, intuitivamente, a gente sabe que vai ter que ter pontos em alguns locais por conta do layout. Então deixa eu trazer para cá. A gente adota um outro circuito, né? O circuito número 2, para poder não fazer essa instalação junto com a iluminação, né? Eu já falei isso no vídeo anterior. Certo. Eu lancei um primeiro ponto aqui, mas vamos dar uma olhada no perímetro, tá? Eu venho aqui com área. Área 11,40 e perímetro 14,30. Então, vamos fazer o quê? Vamos dividir esse perímetro por 3,5. 14,30 dividido, perdão, por 3,5 não, por 5, né? A cada 5 metros. Vejam. Deu 2,8, tá? 2,8 partes de 5, né? Esse perímetro. Então, a gente vê que são 5 metros de perímetro mais uma fração, né? 2 vezes 5 metros de perímetro mais uma fração. Então, a gente vai ter 3 tomadas nesse ambiente aqui, tá? E a norma fala o mais espaçadas possível, né? Bom, vamos lançar uma outra aqui, que fica perto desse móvel aqui, né? A pessoa colocar algum equipamento. Querer carregar um celular ou coisa do tipo. A gente gira. Ok. Vamos só verificar se daqui para cá tem mais do que 3,5, tá? A gente tem aqui uma largura de 2,40 mais 2,60. Mais 2,60. Então acabou dando exatamente 5 metros, né? Como ainda tem esse pedacinho aqui, esse pedaço. Então, para não ter problema, eu vou aproximar um pouco mais aqui a tomada, tá? Desse móvel aqui. Então a gente fez essa verificação para cá. E para cá? Vamos dar uma olhada na distância da tomada para cá, para a extremidade. Já dá quase 4,30 metros, né? Para essa extremidade aqui. Então a gente lança essa tomada nessa parede, em outra região, né?
Porque aqui é a circulação, então não faz muito sentido a gente ter uma tomada sobrando aqui. Então, de repente, nesse ponto aqui. É uma coisa um tanto quanto subjetiva, apenas respeitando as distâncias, tá? Muito bem, vamos olhar aqui para o quarto. Vamos fazer logo o comando aqui para a área, né? Porque ele mostra o perímetro para a gente também. Então mostrou aqui que o perímetro do quarto é 10,46. Vamos admitir 10,5, tá? Então mesma coisa. A gente já mentaliza, né, que como é a cada 5 metros, 10,5, os 10 metros aí vão funcionar para 2 tomadas e mais uma fraçãozinha de perímetro, né? Enfim, então 10,5 dividido por 5, 2 tomadas mais uma fração. É tão pouco, mas a gente adota essa quantidade de 3 tomadas aqui, tá? Então eu vou levar aqui essa tomada para lá, copiar. E aí como é que a gente faz? A gente pode colocar aqui uma tomada próxima a esse móvel. Girar ela aqui. E pelo layout aqui a gente pode admitir uma outra tomada nessa parede, né? Por exemplo, para uma televisão de parede. Só que logicamente a gente vai botar uma tomada aqui mais alta, né? Vamos pegar um símbolo de tomada alta. Esse aqui, por exemplo. E levar para lá. Deixa eu só verificar aqui no meu programa como é que está as potências. A potência dessa tomada, né? Altura de 1,90, circuito 2. E potência 100 VA. É uma coisa que eu não comentei ainda, tá? Esses pontos de tomada, eles têm a carga deles, né? Definido como 100 VA de carga, tá? Eu não estou lembrado agora onde fala isso na norma, mas tudo bem. Então a gente lançou as duas e a terceira tomada a gente não vai lançar aqui porque tem um móvel, né? Então a gente pode lançar aqui próximo, por exemplo. Então vamos copiar para lá e fazer o lançamento aqui na parede, tá? Ok. Deixa eu fazer a indicação do circuito dessa tomada para ficar tudo bem amarrado. Circuito 2. Muito bem, vamos partir agora para esse quarto aqui, tá? O raciocínio é o mesmo. Não vou me alongar muito, a gente pode até espelhar aqui. Vejam que o quarto ele tem um tamanho bem semelhante, né? Então vamos fazer um espelhamento para a gente poder se adiantar aqui, né, no vídeo. Então eu vou levar esse ponto aqui de tomada para lá também. Ok. E esse aqui eu vou espelhar também. Certo. Para poder manter um pouco de distância, né, a gente coloca aqui um ponto um pouco mais afastado, para não ficarem tão próximos, né, para a gente seguir, como a norma diz, o mais afastados possíveis. O mais afastados possível, né, uns dos outros. Ok. E no caso aqui do banheiro. O banheiro eu vou deixar um pouquinho para depois, porque primeiro a gente tem que lançar o interruptor, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na cozinha. Então o que é que a norma diz? A cozinha diminui o espaçamento, tá? Tá aqui, ó. A cada 3,5 metros, fração de perímetro.
A gente sabe que essa região aqui da cozinha, né, já vai ser uma região com bastante tomadas. Eu falei isso no vídeo anterior, né, onde eu faço o lançamento da instalação apenas da cozinha. Então vamos sair lançando aqui as tomadas nessa região para ver o que acontece, tá? Eu vou buscar aqui um ponto de tomada para a geladeira, agora de um outro circuito, circuito 3. Por quê? Porque a norma NBR 54 ela diz que os pontos destinados para cozinha e área de serviço e áreas afins, eles têm que ser alimentados por um circuito exclusivo para eles, tá? Então a gente não deve misturar o circuito de tomadas de sala, de quarto com o de cozinha. Então circuito número 3, tá aqui 600, né? 600 VA para geladeira. Trazer aqui essa tomada também para o fogão, né? O fogão vai ficar aqui. E para a máquina de lavar. Só que o fogão, ao contrário daquela tomada lá da geladeira, né? Isso aqui é o símbolo de tomada média, 1,10 de altura. Esse aqui é o de tomada baixa, 30 centímetros de altura. Então tem que ser esse símbolo aqui para o fogão, porque é uma tomada mais baixinha aqui, né? Então vamos colocar aqui no ponto exato do fogão. E uma tomada para a máquina. A máquina ela também precisa ser a altura de 1,10, né? Por quê? Porque é uma região que tem água ali muito próximo, água no chão. Então vamos lançar a 1,10 de altura. E aí vocês podem perguntar, essa questão das potências, né? Essas tomadas, deixa eu ver se o meu programa indica a potência aqui fácil. Potência total. Elas são de 600, né? 3 tomadas de 600. Aí, Samuel, será que está muito, né, essas potências? Veja, tem um local da norma que diz também o seguinte, que nesse lançamento aqui na cozinha, a gente deve lançar os 3 primeiros pontos com 600 watts, tá? 600 VA. E os demais pontos, né, a partir do 4º ponto, aí sim a gente pode lançar de 100. Então, como a norma diz isso, vou apagar aqui, a gente segue, né, essa determinação. Então, eu acredito que isso aqui já atenderia, tá? Os 3,5 metros. Que distância a gente tem aqui? 2,70. Isso aqui já atende. Mas fica a nosso critério, como isso são determinações mínimas, né? A gente pode lançar mais um ponto aqui, por exemplo. Nesse exemplo aqui eu não vou lançar, vou deixar só o da máquina. Agora, a gente precisa lançar mais um ponto aqui em cima da pia, né? Por quê? Porque a norma também diz que na cozinha deve ser lançado um ponto de tomada acima da pia. Ela fala inclusive que são 2 tomadas. Então pode ser 2 tomadas separadas ou um ponto de tomada dupla. Então deixa eu ver se eu tenho aqui. Pronto, a gente adota esse aqui para tomada dupla. Aqui acima da pia. E aí esse ponto a gente pode adotar como sendo 100, né? 100 watts. No caso, como ele é duplo, então a gente adota 200 de potência para essa tomada. Ok. E por último a gente precisa lançar aqui as tomadas dos banheiros, né? Então antes disso a gente vai lançar os interruptores. Tá? Então deixa eu pegar aqui o símbolo do interruptor. Interruptor não tem mistério, né? A gente vai lançar um interruptor simples para cada quarto, aqui próximo da entrada, para ficar fácil aí o comando da lâmpada, né? Vamos trazer agora para cá também, aqui próximo da entrada do outro quarto. E sair lançando por ambientes, tá?
Apenas aqui na sala a gente pode adotar um interruptor duplo, né? A pessoa chega e já acende as duas lâmpadas, né? Então deixa eu trazer aqui o símbolo do interruptor duplo para cá. Tem um corredorzinho aqui, podia até ter lançado uma luminária aí nesse corredor, né? Deixa eu lançar aqui na posição correta. Para não ficar tão escuro aqui, a gente pode trazer um ponto de luz a mais para cá. Eu vou trazer com a potência de 60, mas a título de dimensionamento do circuito, tá? Então a gente coloca aqui. E coloca, deixa eu só completar aqui. E aí a gente coloca o ponto de interruptor dessa luminária aqui próximo da porta. Interruptor simples. Ok. Vamos colocar agora o interruptor da cozinha, né? No caso vão ser duas lâmpadas. Então a gente coloca o interruptor aqui na entrada, nesse pedaço aqui de parede, né? E outro interruptor mais próximo lá da área de serviço. Que região a gente pode colocar aqui? Bom, a gente pode colocar aqui próximo, né, da máquina. Certo. E aí tem aqui essa luminária, esse ponto de luz no teto da circulação, né? Então vamos lançar também o interruptor aqui para comandar essa iluminação da circulação. Ok. E agora vamos aqui na parte dos banheiros e lançar os últimos interruptores, né? Igualmente interruptor simples. Aqui está. E agora sim a gente pode lançar as tomadas, né, na mesma caixa aqui desses interruptores. Então o que é que ocorre? A gente vai lançar aqui agora as tomadas dos banheiros. E aí, tomada de altura média, né, 1,10. Deixa eu pegar o símbolo aqui para poder levar para lá. Apenas eu vou ter cuidado para colocar aqui o circuito, né? Não pode ser o circuito da cozinha. Então, circuito 2. E a potência de 100. Certo. Circuito número 2. E aí eu trago ele aqui para cima do interruptor, tá? Vou até diminuir um pouco a escala desse símbolo para ficar um pouco mais adequado. Ok. Circuito 2. E aqui eu trago também o ponto para este banheiro aqui. Circuito número 2. Certo. E o que é que fica faltando aqui? A gente olha aqui para os banheiros, né? E a gente precisa instalar aqui os pontos de força dos chuveiros. Então o chuveiro ele é um equipamento que, por ter uma potência alta, né, ele tem uma corrente alta, ele necessita, né, de uma corrente alta para ser alimentado, superior a 10 amperes. Então normalmente a gente adota aqui nos projetos 4.500 watts de potência para o chuveiro, né? Na tensão 220 isso dá uma
corrente de em torno de 20 amperes. E o que acontece é que a NBR 5410, nesse item aqui, ó, 9531, né, ela diz que para pontos de utilização, tá, que sejam destinados a alimentar exclusivamente equipamento com a corrente superior a 10 amperes, este ponto ele deve constituir um circuito independente, tá? Então a gente tem que fazer um circuito independente para alimentar cada chuveiro aqui. Então assim, se a gente já tem aqui o circuito 2 para as tomadas e o 3 para as tomadas de cozinha e área, vamos adotar o circuito 4, né? E o circuito 5 para estes chuveiros. Então deixa eu levar para lá, colocar aqui no lugar certo, né? Ok, desse lado, chuveiro do banheiro social, circuito 4. E aqui eu acrescento o chuveiro do banheiro suíte com o circuito 5. Apenas girar aqui para ele ficar na posição correta. E aí está lançado, né? Ok. O que é que pode ter mais aqui? Cada quarto desse vai receber um ar-condicionado, né? Então vamos lançar aqui um ponto de ar-condicionado para cada quarto. E a recomendação é que eles também sejam alimentados por circuito independente, tá? A corrente do ar-condicionado ela é menor do que 10 amperes. Pelo menos os ar-condicionados de baixa potência aí, né? Os iniciais. E aí, por uma questão do fabricante recomendar, né, uma ou outra manutenção que você precisa fazer, então também é recomendável um circuito para cada um. Então a gente já tem aqui o 4 e 5. Deixa eu pegar um símbolo aqui, ó, já está com o circuito 6 para o ponto de força de ar-condicionado. Eu tenho aqui uma laje que seria um local, né, onde vai ficar aqui, onde vão ser instalados os equipamentos que a gente denomina, né, as condensadoras de ar-condicionado, né? Ar-condicionado split, e aí fica essa laje aqui para comportar as condensadoras. E aí a potência varia, tá? Assim, um ar-condicionado bem modesto, em torno de 7.500 BTUs, vamos lá, a gente adota aí a potência de 760 watts. Não é muito grande não. Né? Isso aqui é informações de alguns fabricantes. E aí 760 watts, para esse caso aqui, né, o mínimo possível seria suficiente. É um quarto muito pequeno, não vou entrar nessa questão de dimensionamento, né, de ar-condicionado em termos de área, mas para o ar-condicionado deste tipo aqui, do pequeno, a gente adota esse ponto aqui com 750 watts. E aí vamos levar ele para lá também, copiar para o outro quarto, né? Que seria a condensadora número 7. O circuito de elétrico número 7. Que é a outra condensadora, tá? Aqui do quarto suíte. E aí os splits, eles são alimentados por cabos que vêm das condensadoras. Então na hora da instalação, né, o instalador faz o processo trazendo um cabo que a gente chama de cabo PP, onde ele traz fase neutro e terra, né, para cá, para a condensadora, para poder fazer a alimentação elétrica e os comandos da condensadora, da evaporadora, né, que são as unidades que ficam dentro do quarto, condensadora do lado de fora e evaporadora aqui dentro do quarto. Então essa instalação das evaporadoras, né, não compete à parte de instalações elétricas prediais, pelo menos num apartamento dessa dimensão, né, elaborar, fazer. E aí, a gente pode agora lançar aqui para encerrar a campainha, né? Então deixa eu pegar aqui o símbolo de campainha e do botão acionador da campainha e trazer para cá. A gente coloca a campainha aqui na cozinha, numa parte alta, e o botão de campainha a gente deixa aqui fora, né, do apartamento. E aí vamos indicar aqui o circuito da campainha, que ele pode ser alimentado junto com o circuito número 1, tá? O circuito de iluminação. Ok. Bom, pessoal, é isso aí. No próximo vídeo a gente vai começar a fazer aqui a questão
da atribuição dos interruptores, né? Colocar as letras aqui para dizer qual ponto de luz cada interruptor vai acionar, vai comandar. E tentar partir para a questão de quadro de cargas, né? E assim, avaliação dos circuitos, para ver se os circuitos, a carga, né, que eles necessitam, qual o tipo de condutor, a seção do condutor que a gente vai utilizar para alimentar esses circuitos, tá? Mediante a carga e a tensão da instalação elétrica. Um abraço aí, obrigado e tchau.